Hoje nós vamos trabalhar com cálculo de volume, tá certo? Vamos trabalhar com geometria espacial. Você que vai fazer o Enem, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Todo ano cai questões de cálculo de volume, cai questões de geometria espacial. Então você precisa saber calcular o volume dos principais sólidos geométricos, como por exemplo, calcular o volume de uma esfera, volume de um cilindro, volume de uma pirâmide, tá certo? Volume de um prisma, volume de um cone, enfim. Esses principais sólidos você precisa saber calcular o volume deles. Nós temos aqui uma questão bem interessante. Olha só. Calcule o volume do sólido abaixo. Aí nós temos este sólidozinho aqui e ele tem as seguintes dimensões. Ó. A base deste sólido ela é uma base circular de diâmetro 6 centímetros. Aí, esta alturazinha aqui vale 4 centímetros e aquela altura ali vale 8 centímetros. Temos que identificar que tipo de sólido é este. É como se eu tivesse... Isso aí, pessoal, este sólido ele é um tronco de um cilindro. Como assim? É como se eu tivesse pegado aqui um cilindrozinho assim, ó. Pegado aqui um cilindro e feito um corte transversal nele aqui. Aí, fazendo esse corte transversal no cilindro, eu descarto essa partezinha de cima e eu fico só com este troncozinho aqui. Pois essa parte, este sólido ele é semelhante com este aqui. É um tronco de um cilindro. Como é que nós vamos fazer para calcular o volume deste tronco de cilindro aqui? Gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu peguei aqui um cilindro e cortei ele ao meio, tá certo? Então, assim, se eu cortei o cilindro ao meio, esta partezinha que ficou aqui vai ser metade do cilindro. Então, este volume aqui vai ser metade do cilindro que eu imaginei. E a parte que eu descartei, ela tem o mesmo tamanho que esta aqui. Então, eu posso imaginar um cilindro assim, ó. Eu posso imaginar um cilindro aqui. Esta partezinha aqui vai valer 4 centímetros, que é esta alturazinha aqui. E a outra alturazinha aqui, que eu vou traçar, é esta partezinha que vai valer 8, né? E aí eu destaco aqui, ó, como eu disse para vocês, o cilindrozinho que eu queria. Olha só, gente. Este cilindro, esta partezinha aqui de cima, ela tem o mesmo volume que essa parte de baixo. Como eu disse para vocês, eu imaginei o cilindro assim, cortando o cilindro ao meio e descartando essa parte, e o que me sobra é este volume aqui. E o que eu quero calcular é este volumezinho aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular o volume do cilindro maior, e o volume de um cilindro é muito fácil de calcular. Só você fazer a área da base vezes a altura dele. E depois dividir esse volume por 2, eu dividindo por 2, que eu vou ter justamente essa metade do cilindro aqui. Aí vamos lá. O volume de um cilindro, a gente calcula assim, ó. É a área da base vezes a altura do cilindro. Como a base é circular, o diâmetro da base sendo 6 centímetros, quer dizer que o raio, que é este pedacinho aqui, ó, que é o raio, que é metade do diâmetro, este raio vai ter que ser 3 centímetros. E a altura do cilindro vai ser, ó, 8 mais 4, que vai dar 12. Então a altura vai dar 12 centímetros. Então vamos por partes. Primeiramente, vamos calcular a área da base do cilindro. Como a base é um círculo, como é que a gente calcula a área de um círculo? É π vezes o raio do círculo ao quadrado. Como o raio vale 3, então a área da base ela vai ficar π vezes 3 ao quadrado. Gente, 3 ao quadrado, 3 elevado a 2, não é 3 vezes 2 não, tá, pessoal? Isso aqui é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Então, a área da base vai dar 9π centímetros quadrados. Então, achamos a área da base. Achando a área da base, agora eu consigo calcular o volume do cilindro, né? Então, ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é 9π vezes a altura vale 12. E aí, então, o volume do cilindro é igual. Gente, vamos fazer 9 vezes 12. Essa multiplicação é fácil de fazer. Faça assim primeiro, ó. 9 vezes 10 dá 90.
Guarde 90 aí. Agora faça 9 vezes 2, dá 18. 90 mais 18 dá 108. Vai ficar 108 pi centímetros cúbicos. Então aqui é o volume do cilindro maior. Mas nós queremos é só essa partezinha aqui, que é o V0, que eu estou chamando aqui, vou chamar de V0. Esse V0 é metade deste volume aqui. Então, ó, o V0 é eu pegar aqui o 108 pi e dividir para 2. Aí vamos lá. 108 dividido para 2, isso vai dar 54. Então este volume vai ser 54 pi centímetros cúbicos. Tá aí. Este é o volume do tronco do cilindro aqui, que no caso a alternativa aqui é a letra D de dado. É uma questão, como eu disse para vocês, muito boa.